Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui a mais um chá de boneca. Vou pedir para vocês me avisarem se o som tá ok, tá? Quem for entrando aí, bom dia. Hoje, dia 17 de janeiro, agora 10h30 da manhã. Bom dia, tudo bom? Regina, bom dia. Então vamos lá, vamos começar mais um chá de boneca. Esse programa onde eu trago assuntos que interessam a quem quer fazer bonecas de pano artesanais. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Bom dia, tudo bom? Bom, e hoje no chá de boneca eu vou trazer o assunto dicas infalíveis. Olha só, dicas infalíveis para costurar peças pequenas de boneca de pano. Bom dia, Elisete, deve ser seu nome, né? Bom dia, Elisete, tudo bem? Então, e por que eu vou trazer, aqui eu vou trazer várias dicas que vão ajudar muito na hora de costurar bonequinhas e roupas de boneca que sejam pecinhas pequenas, tá bom? E por que você que tá aí agora deve me ouvir até o final hoje? Porque normalmente a gente tem peças pequenas nas bonecas, né? Ou a boneca em si é pequenininha, ou então as peças delas são pequenininhas, né? Vão ter partes pequenas. E por isso, se você quer fazer boneca de pano, é interessante você saber algumas dicas, algumas coisas que vão te ajudar, atalhos que vão te ajudar nesse processo para você passar por isso aí sem muito sofrimento, né? Bom dia, tudo bom? Michele, Ivone, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar de alguns atalhos para você costurar peças pequenas nas bonecas de pano sem muito sofrimento. E eu quero saber de quem está aí me ouvindo, se alguém já teve problema com pecinhas pequenas, me conta aqui, se já teve dificuldade para costurar as pecinhas da boneca. Oiê, Michele, tudo bom? E esses atalhos, gente, eu vou passar para vocês coisas, não é que eu vi na internet ou que, sei lá, eu pesquisei e não sei o quê. Não, é que eu testei mesmo, porque eu gosto muito de fazer coisas pequenas. Vocês, se não sabem ainda, mas vocês vão descobrir ao longo do tempo que vocês forem me conhecendo aqui, que eu gosto muito de mini coisas. Eu amo mini coisinhas, olha aqui, ó, meu coelhinho mini aqui, né? Então, se você tem bonequinhas pequenininhas, tipo essa aqui, ó, pra costurar, né? Essas que eu mostrei esses dias, ó, nesse estilinho assim. Então, você provavelmente vai passar algumas dificuldades para costurar esse tipo de bonequinha, porque é muito pequenininha, muito pitiquinho, e eu amo esse tipo de coisa, eu amo mini coisas. E aí eu fui testando algumas coisas, meio que aleatoriamente, algumas coisas, outras coisas eu vi, sim, dicas e tal, né? Aprendi em algum curso, mas eu fui testando e fui vendo o que servia melhor para mim. Espero que também ajude vocês aí. E assim, quando eu comecei, além de tudo, tem mais um porém também. Uma coisa que eu gosto muito de coisas pequenas, e eu já falei aqui várias vezes também que eu gosto muito de usar linho, que é um tecido, se você já usou linho, você vai saber que é um tecido que desfia muito, que ele é mais chato de trabalhar, ele é mais difícil de trabalhar. Então, para mim também era mais difícil fazer essas pecinhas por causa disso, porque eu usava o linho, né? Uso, né? Ainda o linho. Então, daí eu fui testando várias coisas que me ajudassem a lidar com essas pecinhas. E quando eu comecei, eu não sei se vocês já viram aquele meu vídeo que eu falo da minha máquina anterior de costura, né? Eu comecei numa máquina bem simplona, assim, aquela mais simplinha da Eugene, Eugene, eu acho a marca, que ela é inteira de plástico, inclusive, e tal, e ela às vezes comia o tecido das bonequinhas, assim, né? Ela não era lá muito boa, assim. Então aí eu já tinha um problema para costurar coisinhas pequenas, né? A máquina já não era muito boa e já comia meu tecido. Além de tudo, quando eu comecei também, eu comecei sem máquina, daí logo que eu aprendi, eu já comprei a maquininha, essa Eugene pequenininha, só que eu não tinha destreza com costura. Eu já falei aqui pra vocês que eu não me acho uma super costureira, e na época, então, que eu comecei, pior ainda, né? Aí sim que eu não sabia mesmo costurar. Então,
eu tinha grandes dificuldades para costurar várias coisas. E só que assim, uma coisa que eu já fazia, desde criança, assim, era bordado, né? Eu já sabia fazer não o bordado livre desde criança, mas eu já fazia bordado ponto cruz, que minha mãe me ensinou quando eu era criancinha. Então, eu acho que por causa disso eu não tinha muito medo de ousar e costurar na mão, tá? Eu não sabia costurar na mão, mas eu já tinha uma certa intimidade com agulha de mão, porque eu fazia bordado. Então, eu não tive muito medo de, não sei fazer alguma coisa na máquina, vou tentar fazer na mão, né? E isso foi muito bom para mim. Então, aqui a gente já vai para nossa primeira dica para costurar peças pequenas, é não ter medo de costurar na mão. Então, não tenha medo de costurar na mão, porque pecinhas pequenas, principalmente, vão exigir que você faça costura na mão, né? Quando a gente começa a fazer boneca de pano, principalmente para quem já é costureira, para quem já tem máquina, acha que tudo vai sair na máquina, né? Que você vai fazer simplesmente tudo da boneca na máquina. E não é verdade isso, tá? Se você começa a fazer boneca de pano, mesmo que você seja uma mega costureira, vão ter partes que você vai ter que fazer na mão. Se for uma boneca pequenininha, piorou, vai ter que fazer na mão mesmo. Então, por isso que eu digo, essa dica é muito importante. Quando você vai fazer boneca de pano, não tenha medo de costurar na mão. Tá? E se você não tem máquina ou comprou máquina para começar a fazer, você não vai ter coordenação já de início assim para fazer tudo na máquina, sabe? Tem partezinhas aqui, olha, essas curvinhas e tudo, que é difícil de fazer na máquina assim de primeira, né? Quando você começa. Eu não conseguia fazer. Aí o que eu fazia? Como eu disse, eu ia lá e fazia na mão. Então, eu pegava, o que eu fazia? Olha só, eu costurava uma parte, a parte que era reta aqui, e deixava essa partezinha aqui para fazer na mão. Aí eu ia lá e fazia na mão. Tudo que tinha curva fechada, que era muito pequenininho, eu ia lá e fazia na mão. Então, essa é uma dica realmente importante, assim. Não tenha medo de costurar na mão, tá? Você não tá se rebaixando por costurar na mão, não. Tem partes que vão precisar mesmo que você faça isso, principalmente se você está no início e ainda não tem coordenação. O que acontece é que depois, com o tempo, eu fui melhorando, né? Então, daí hoje, tem coisas que eu fazia na mão que agora eu consigo fazer na máquina. Mas, como que eu melhorei? Treinando, né? Eu fui treinando, aí fui fazendo primeiro as partes maiores, daí fui fazendo mais e mais, daí fui pegando coordenação na máquina. E daí sim eu comecei a melhorar e a me desafiar, né? Daí eu pensava, não, acho que agora eu consigo fazer curvinha. Daí fui lá e fiz e beleza, consegui. Então, primeira dica para costurar pecinhas pequenas de boneca de pano é costurar na mão. Gente, eu tô aqui com o meu chazinho. Hoje eu tô com um chá que eu não gostei muito não, na verdade. Ele tá meio forte aqui, mas peguem seus chazinhos também. Deixa eu tomar um pouquinho. E estamos aqui com o assunto dicas infalíveis para costurar peças pequenas de boneca de pano. Vamos lá, dica número 2. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Me contem aqui, gente, se vocês têm dificuldade também para costurar pecinhas pequenas de boneca de pano. Me conta aqui quais são suas maiores dificuldades. Para mim é bem importante que vocês falem isso, porque isso me ajuda a trazer conteúdos que estão alinhados com o que vocês têm mais dificuldade. Às vezes eu não sei direito o que está se passando por aí. Luciane, bom dia, Luciane. Panos e afetos, suas bonecas são lindas. Ai, obrigada. Pode ser cafezinho? Pode sim. Eu também amo café. Já tomei meu café da manhã, agora eu tô no chazinho, porque aqui é o chá de boneca, né? Bom dia, Grace, tudo bom? Então, vamos lá. Dica 2 é prestar atenção no tecido que você vai usar. Então, você já deve tomar algumas precauções dependendo do tecido que você vai usar. Por exemplo, como eu disse, eu gosto muito de usar o linho, que é um tecido que desfia muito.
e para peças pequenas desfiar não é uma boa ideia. Então, quando ele desfia muito, o que dá para a gente fazer para evitar problemas? Porque pode ser que você costure, vai lá, e quando vai desvirar a pecinha, ele desfia inteiro, você vai ter que fazer a pecinha de novo. Tá? Então, tem algumas coisas que você pode fazer se o tecido desfia. Você pode, por exemplo, passar termolina. Eu não sei se todo mundo aí já conhece, mas eu vou mostrar aqui, ó, é termolina leitosa, tá? Essa aqui eu comprei. Eu sei que existem receitas por aí na internet para fazer termolina leitosa caseira. Então, enfim, mas essa aqui eu comprei, foi bem baratinho, tipo, eu comprei há trocentos anos e ainda tá aqui quase inteira. E aí o que eu faço? Ó, como é que ela é? Parece uma colinha. Daí eu venho aqui, ó. Pego aqui e passo tipo nas bordinhas do tecido. Passo nas bordinhas do tecido. Deixo secar e aí isso aqui vai desfiar menos, tá? Então isso ajuda quando você vai usar um tecido como o linho que desfia muito, principalmente para pecinhas pequenas, porque aí evita que você tenha que refazer aquele processo todo, né? Outra coisa que ajuda, que eu já falei aqui algumas vezes, é fazer o zigue-zague, né? Então, você fazer um zigue-zague aqui na bordinha do tecido ajuda a desfiar menos, né? Parar de desfiar. Então, você tem que colocar o tecido no meio do pezinho da máquina, que é para o zigue-zague ir dentro e fora do tecido, tá? Daí ali vai formar um acabamentinho, como se fosse um overlock, assim, e aí ele desfia menos. Isso também ajuda se você for usar um tecido que desfia muito. E outra coisa que eu faço é o seguinte, antes de desvirar, a gente normalmente refila, né, o tecido, corta um pouquinho mais ali ao redor da costura. Na parte que eu vou deixar aberta para desvirar, eu acabo cortando um pouco mais longe. Por quê? Porque daí, se desfiar o tecido um pouco ali, não vai desfiar a ponto de estragar minha peça, entendeu? Porque o que acontece? Depois a gente vai ter que fechar essa pecinha com... Desculpa, gente, tá entalado aqui o negócio. Com pontos manuais. E se é um tecido tipo linho que desfia muito, pode ser que ali estrague aquele tecido, depois para você ajustar isso fica chato, sabe? Você tem que passar uma colinha ou então a termolina mesmo. Então, para evitar isso, eu vou lá e corto um pouco mais longe do que eu cortaria, não refilo tanto, que aí se ele desfiar não tem problema, não vai chegar ali na parte da costura. Bom, isso eu falei para um tecido que desfia. E se for um tecido elástico, por exemplo, né? O que eu posso fazer? Porque se é uma pecinha pequena, o tecido elástico pode ser que ele comece a entortar demais, fique repuxado, fique feio. Você pode fazer o seguinte, se você vai fazer na máquina, usar uma agulha mais fina na máquina. Eu confesso para vocês que até muito, muito pouco tempo eu usava a mesma agulha na máquina para tudo. Mas eu descobri que para tecido elástico é bom usar uma agulha mais fina. Então, a máquina normalmente vem com aquela agulha número 14, né? E aí eu comprei a agulha número 10 para a máquina. E essa agulha é bem melhor para tecidos elásticos, malha, né? Por exemplo, que a gente usa muito em boneca, malha. Então, se você for costurar com um tecido elástico, eu recomendo, principalmente, se você for fazer pecinhas pequenas, eu recomendo que você use essa agulha mais fina, porque aí ela não vai ficar comendo o teu tecido, sabe? Ele não vai ficar repuxando. O que acontece? Quando é uma malha e você tem aquela agulha mais grossa, a agulha quando entra faz esse efeito assim, ó, no tecido. Sabe, ele fica todo repuxado assim. Então, é difícil para ir cada pontinho com aquela agulha grossa. Quando é uma agulha fina, ela entra mesmo. Ela entra e sai sem muito problema. Então, por isso, eu recomendo você usar a agulha mais fina.
vamos lá, o que estão falando aqui? Ateliê Batuca. Que bonitinho esse nome. Bom dia, aqui é a Viviane, de Boa Esperança, Minas Gerais. Que legal. Panos e afetos, já tomei meu chazinho hoje. Nandar Ateliê. Eu tenho um truque na máquina para fazer as curvinhas fechadas, não uso pedal, toco a máquina na mão. Olha só, você já atravessou uma dica aqui, Nanda. Uso muito algodão cru e também desfia. O algodão cru desfia bastante também. Eunice, bom dia. Ale, tudo bom, Ale? Então tá. Continuando. Então, essa foi a dica 2. Dica 2, prestar atenção no tecido que você vai usar. Dica 3. Essa dica eu adoro, porque é muito simples e a gente não pensa até ver alguém fazendo, né? Que é o seguinte, você alinhavar o tecido que vai para costura. Então, antes de você passar na máquina, o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho aqui um bracinho, tá? Que eu vou costurar na máquina. Aí eu pego uma linha que seja de uma cor bem berrante, tá? Bem berrante, porque a gente vai tirar essa linha aqui depois. Então, daí a gente vai alinhavar. Se você não sabe o que é alinhavar, é isso aqui, ó. É passar fazendo assim, ó, indo e vindo, né? Pra frente, pra trás no tecido, tá? Então, aí, alinhavei. Digamos que eu alinhavei tudo aqui. Aí ficou aqui, né? Ficou aqui, ó, o vermelhinho. Daí, o que eu vou fazer? Daí, eu vou lá na máquina e vou passar isso aqui, né, pra costurar. O que acontece? O alinhavar, ele deixa o tecido não fica dançando na máquina, fica mais fácil de você conduzir essa costura, né? E dependendo do tecido também, o alfinete pode acabar desfiando o tecido. Então, o alinhavar, você não precisa colocar o alfinete daí, você alinhava ao invés de alfinetar, tá bom? E aí, como eu disse, você usa uma linha bem diferente a cor do tecido, da linha que você vai usar, para depois você ir lá e tirar. Depois que você costurou, você tira a linha e pronto, né? Tá feito. Então, essa é a dica número 3, alinhavar. Vamos ver o que mais que estão falando por aqui. Eu vi que alguém tinha falado alguma coisa. Luciane, qual é uma opção de máquina simples para eu começar? Luciane, como eu disse, eu comecei com a máquina Eugene, uma bem simplona mesmo. Ela era a máquina mais barata que tinha, eu acho. Eu não sei agora qual que é e tal, mas ela é uma máquina de... Desculpa, a minha não é Eugene, não, a minha era Bella. Acho que mas era Bella Eugene. Acho que é isso. Eu não tô com ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas é uma máquina pequenininha, parece máquina de boneca, assim, de brincadeira. Uma máquina pequenininha, toda de plástico. Você pode começar com qualquer máquina, de verdade mesmo. Você pode até começar sem máquina, eu sempre falo isso. Você pode começar na mão. Claro que a máquina vai agilizar o processo, mas assim, pode começar na mão sem medo. Mas se você quer começar numa máquina já, não compra uma máquina Super Master Power, tá? Vai que você nem gosta, né? Compra uma máquina baratinha aí que faz ponto reto e zigue-zague, tá ótimo, tá bom demais, tá bom? Dica 4. Então, aqui a gente tá falando para quem quer fazer boneca de pano, principalmente agora fazer pecinhas pequenas, né? Boneca de pano sempre tem pecinhas pequenas, então eu tô dando dicas para quem quer fazer boneca de pano e vai costurar essas pecinhas pequenas. Dica 4, ferramentas simples que ajudam. Tem algumas coisas que a gente tem aqui ao nosso redor e a gente não percebe que pode ajudar a gente na hora de fazer essas costuras. Então, por exemplo, quando você vai colocar na máquina, aqui eu vou ter que meio que mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Então, assim, ó, você tem a máquina aqui, certo? Ixi, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, essa aqui é a minha máquina atual, gente. Vocês veem? Ela
olha a gambiarra que eu uso. Eu uso um palito aqui para segurar, porque ela é tão antigona que ela perdeu a parte aqui de segurar o carretel. Essa máquina aqui era da minha avó, né? Mas eu não aprendi com ela, eu não sabia nada de costura. Máquina Toyota, acho que eles nem fazem mais máquina de costura. E tá viva ainda. E é essa aqui que eu uso, tá? Pra fazer todas essas bonecas aqui. Foi essa aqui que eu usei, ou então aquela primeira que eu falei lá, aquela máquina horrenda, pequenininha, mas que funcionou, né? Então, gente, o que acontece? Você pode usar algumas ferramentas para te ajudar a empurrar, porque quando a gente coloca a pecinha aqui, ó, para costurar, às vezes fica difícil de empurrar a peça, né? Então, o que dá para usar? Dá para você usar um palito, por exemplo. Você coloca a pecinha ali. Vamos ver aqui onde que eu enfiei aquele negócio. Então, coloca a pecinha ali. E daí você vai ajudando a empurrar com um palito, por exemplo, né? Então, isso ajuda. Máquina da vovó, sim. E eu nunca usei essa máquina, nunca tinha usado essa máquina na vida até fazer boneca. Aliás, eu nunca tinha usado máquina nenhuma na vida até fazer boneca. Então, é bem interessante, né? Tinha na família já a máquina e nunca usei. Então, como eu estava dizendo, você pode usar algumas ferramentas simples para te ajudar a empurrar esse tecido e costurar. Então, por exemplo, um palito. Ou então esse negócio aqui, ó, que às vezes eu uso para descosturar, mas na verdade não serve para isso. Ou então uma pinça, né? Ou mesmo o descosturador, né? Que é esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, você pode ajudar a empurrar com esse negócio. Então, assim, use a sua criatividade para você empurrar o tecidinho, e isso vai te ajudar bastante, tá? Na hora de costurar pecinhas pequenas. Outra coisa é que você pode, porque assim, ó, quando a gente vai costurar na máquina, ficam esses dois fiozinhos aqui, né? Deixa eu pegar de novo. Vamos lá. De novo com a maquininha da vovó. Então, ficam esses dois fiozinhos aqui, o fiozinho de cima e o fiozinho de baixo, certo? Esses aqui. Então, o que dá para fazer? Dá para você, quando você coloca para costurar, você ir puxando também esses fios aqui, olha, com cuidado, tá? Para não arrebentar, para não franzir o seu tecido, enfim. Mas você vem puxando esses fiozinhos junto com a costura, que isso também vai ajudando a fazer o tecido andar aqui na máquina, tá? Por que isso? Porque pecinha pequena realmente é difícil, gente. Ela pode encrencar na máquina, pode entrar ali naqueles buraquinhos, tá? É normal isso. Então, tem que ter paciência para costurar pecinhas pequenas. Para costurar boneca no geral, né? Eu sempre falo que precisa ter paciência. Mas pecinha pequena tem que ter uma paciência especial. Gente, me contem quais são suas dúvidas. Estão gostando? Me fala aqui, compartilha com quem vocês acham que vai gostar desse tema, tá? Para mim é bem importante, porque na verdade a gente sempre depende de vocês aqui para as pessoas chegarem na gente, né? Sem vocês ajudarem é bem difícil. Então, se vocês gostam do que tá se passando aqui, das lives e tudo mais, compartilha com pessoas que vocês acham que vão gostar também, tá bom? Então, falamos dica 1, 2, 3 e 4. Ah, sim, e tem mais uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta que eu acho legal de mostrar, que eu não sabia, não vi em lugar nenhum, e eu nem sabia para que servia. Porém, eu vi que minha máquina tinha, resolvi testar, deu certo, me ajudou. Ah, tá aqui. É tão transparente que sumiu da minha vista. O que é? É usar o pé de máquina transparente. Então, você pode usar esse pezinho aqui, olha, tá vendo?
esse pezinho de máquina aqui transparente para costurar, porque você vai conseguir enxergar melhor o risco. O que acontece? Quando eu comecei a costurar, eu tinha muita dificuldade para saber assim que hora virar a máquina. Depois, quando você vai pegando experiência, isso vai ficando um pouco mais intuitivo, digamos, né? Você já sabe mais ou menos quando virar a máquina. Mas no início você fica muito perdido assim na hora de costurar. E esse pezinho aqui, ele ajuda você a visualizar o risco melhor, sabe? Você se perde menos. Então, se a sua máquina tiver aí um desse pezinho transparente, eu acho que vale super a pena, se você está começando, usar isso aqui, principalmente para pecinhas pequenas, vai te ajudar bastante, você vai ver. É uma coisa bem simples, bem besta, mas vale a pena testar. Eu testei e deu muito certo. Luciane falou, tuas lives e tudo que você compartilha conosco é muito diamante. Obrigada, Luciane, fico feliz. Então tá, então fomos dicas 1 a 4 e agora eu tenho uma dica bônus. Dica bônus o que é? É falando da máquina mesmo, que assim, às vezes, quando a gente vai fazer pecinha pequena, digamos, de novo, que a gente tem esse bracinho aqui para fazer. E assim, é que aqui eu desenhei num lugar infeliz, né? Mas digamos que eu tivesse aqui bem na bordinha do tecido. O que acontece? Quando você vai colocar na máquina, isso aqui pode ser que entre lá no, né, lá dentro, se você ficar tentando fazer o retrocesso. O que é o retrocesso, gente? É como se fosse o nozinho que a própria máquina faz, né? Você vai e volta ali na máquina. Então, você começa a costura, daí você volta e daí você continua. Esse é o retrocesso. Então, uma dica que eu tenho para você não precisar ter esse trabalho, né, com o retrocesso, você costura sem fazer retrocesso. Então, aqui, digamos, ó, eu fiz essa costurinha aqui, essa amarelinha, sem fazer o retrocesso, ela tá solta, tá? Aí, você pega e faz o seguinte, ao invés de você fazer o retrocesso, você faz sem, mas depois, para você fazer o acabamento, que deveria ser com o retrocesso, você pega e passa a linha pro outro lado, porque o que acontece? Quando você costura na máquina, você tem, como eu disse, duas linhas. Então, quando você termina, você fica com uma linha na frente, tá vendo, ó? Uma linha na frente do tecido e outra linha atrás do tecido. Então, você vai lá e passa as duas linhas para um lado só e dá um nozinho. Aí, assim, você faz o acabamento do jeito que deve ser, com segurança, né? Para não descosturar e tudo mais. E sem precisar fazer o retrocesso, que muitas vezes vai comer o teu tecidinho, tua pecinha pequena vai ficar entalada ali, você vai perder a peça. Então, é isso. Daí, você faz um nozinho aqui, pronto, corta e beleza. Tá pronto o seu acabamentinho da peça pequena. E mais uma diquinha que já me passaram aí na frente, né? Mas é sim costurar no modo manual da máquina. O que é o modo manual da máquina? Vamos pegar a máquina da vovó de novo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho minha máquina. Esta máquina. E aqui, olha, gente, tem uma manivela aqui, ó. Essa manivela aqui. Que o que acontece? Ela é aquela que sobe e desce a agulha, tá vendo? Eu mexo nela, a agulha ali da máquina, ó, sobe e desce. Então, se você for fazendo assim, ó, ela vai fazendo a costura. Ela vai simplesmente costurando, só que você não tá controlando no pedal, que pode ser que você perca um pouco o ritmo e tudo, acaba saindo do risco. Não, você tá costurando como se fosse manualmente. Então, você tá lá controlando todos os passos da tua costura aqui no manual, e ela vai assim.
Então, essa é a costura manual feita na máquina. Se você está começando, isso vai te ajudar muito, muito, né? Não só em peça pequena, mas na boneca inteira. E isso me ajuda até hoje, tá? Eu sempre uso a costura manual quando tem curva fechada, quando tem pecinha muito pequenininha, eu uso sim a costura manual. Lucy. Legal, né, Lucy? É Lucy? Não sei se eu falei certo. Bem legal. Deixa eu ver, Tânia, você é uma fofa. Ai, obrigada, Tânia. Então, gente, então é isso, olha só. Vamos fazer um resuminho do que eu passei aqui? Hoje, no chá de boneca, eu falei sobre dicas para costurar pecinhas pequenas. Então, a dica número 1 foi não ter medo de costurar na mão. Como eu disse, toda boneca precisa de costura na mão, independente se você tem máquina ou não, e pecinha pequena mais ainda. Então, não tenha medo de ousar e costurar na mão, tá? Vai lá, pega a linha, pega a agulha e costura. Se tá com problema de costurar a curva, faz na mão. Depois, com o tempo, você vai treinando, vai melhorando e vai se desafiando. Dica 2, presta atenção no tecido que você vai usar. Se é um tecido que desfia, já toma providências para que ele não desfie e você não perca a peça. Se é um tecido elástico, usa um outro tipo de agulha que vai te ajudar. Dica 3, alinhavar. Passa um alinhavo antes, na pecinha antes de passar na máquina e depois você tira essa linha do alinhavo e isso vai te ajudar a passar a pecinha na máquina, né? Ela não ficar dançando e tudo mais. Dica 4, algumas ferramentas que podem te ajudar a empurrar a pecinha e a costurar mesmo a pecinha, não se perder, como o pezinho transparente, por exemplo. E dicas bônus que foram da máquina de costura, não fazer o retrocesso, mas sim fazer o nozinho lá no início e costurar no modo manual da máquina, que ajuda demais. Você vai gostar de fazer isso mesmo que você já seja costureira, que você já faça boneca, que você faça só boneca grande, você vai gostar. Então vamos lá, o que vocês estão falando? A Vivian me perguntou, quem te inspirou a fazer bonecas? Olha, Vivian, eu até conto na minha história que eu não tinha vontade de fazer boneca, nunca tive. Mas eu vi uma vez numa loja uns moldes de uma boneca Tilda, que não era exatamente essa magrelinha, não era a Tilda mesmo, era uma que era a versão plus size. Ela era bem gordinha, assim. Cara, e aquilo, eu vi aquele molde, era tipo um molde, tava pendurado, assim, na prateleira, sabe? Daí eu fiquei, meu Deus, como assim, né? O molde pendurado, como que funciona isso? Como será que faz? E não sei o quê. Peguei aquilo na mão, amei, achei muito fofo, mas eu nunca costurei na vida, não sabia porcaria nenhuma de costura, nunca tinha feito nada disso. Deixei quieto, passou. Aí depois, muito depois, que eu tava fazendo minha especialização, acho, meu mestrado, sei lá. Para quem não sabe, eu sou engenheira civil, eu tava fazendo, acho que foi o mestrado já. Não, foi na especialização. Que eu tinha uma professora, né, que foi a minha professora coordenadora lá do trabalho de conclusão, e ela fazia bonecas Tilda. Daí ela me falou, tem como você fazer aula em tal lugar e não sei o quê. Cara, daí aquilo pra mim foi, ai, que legal. Daí eu falei pra ela, mas eu não sei nada de costura. Ela falou, não, pode deixar que lá eles te ensinam. Só que assim, claro, né, eu sempre conto isso, que eram aulas presenciais e foram acho que 3 aulas. A primeira eu fiz pra saber fazer o básico, assim, porque eu sabia 0. Então a primeira eu fiz pra entender como seguir na máquina, porque a máquina deles também era uma máquina mega power lá, que até hoje acho que eu não sei usar, uma máquina automática e tudo mais. E aí depois foram 2 dias que eu fiz aula lá e aprendi. Eu aprendi, só que não, né? Na verdade, a minha professora, eu sempre falo isso, minha professora fez, sei lá, 80% da boneca, assim. Então, quando eu olho aquela boneca, eu não sinto que fui eu que fiz, sabe? Eu sinto que eu aprendi, mas depois eu tive que
aprender muita coisa, assim, pra entender direito e fazer do jeito que eu queria, sabe? Mas aprendi ali. E foi assim. Então, nunca tive vontade de fazer boneca. Mas a boneca Tilda foi a minha porta de entrada. Foi a boneca que me deu vontade mesmo de fazer, de conhecer. E aí, depois que eu comecei a fazer, é que eu comecei a criar as minhas, né? Então, os meus moldes, que daí tinha mais a minha carinha, mais o meu estilo, assim. Então, aí que eu me apaixonei mesmo por boneca, né? Essa boneca, a Tilda que eu faço também, não é a Tilda a original, né? Esse molde aqui é meu, de uma bonequinha estilo Tilda. E aí eu comecei a fazer elas mais no meu estilinho, assim. Me apaixonei, e é isso. Ah, legal, né, Vivian? Gislene. Oi, Gislene, bom dia, tudo bom? Minha musa inspiradora, ô louco, meu. Fala isso não que eu fico sem graça. A Gislene, gente, ela me mandou uns materiais muito legais que eu já mostrei aqui pra vocês, que é o vira-boneca e o enchedor. Os enchedores são materiais, ferramentas, na verdade, que ajudam muito a fazer boneca, tá? Então, entra lá no perfil dela, que ela tem esses materiais para vender e tudo é bem legal, tá bom? Super indico. O enchedor achei sensacional, vira boneca também, mas eu amei o enchedor. Então é isso, gente. Então, terminamos aqui nossa live. Um beijão para vocês. Até a próxima sexta-feira de manhã. Tem mais live aqui. Eu acho que vai ser um bonecando ao vivo, tá bom? Então é isso. Um beijão e até a próxima.